Vamos falar agora a respeito de um outro assunto, a CPI do INSS. Hoje o deputado federal Merlong Solano comentou os trâmites na Câmara e se diz ser contra a posição dessa formação dessa CPI. Vamos lembrar, a Previdência está sob os olhares, inclusive, dos investigadores da Polícia Federal, depois que foram descobertos descontos não autorizados em contra-cheques de aposentados e pensionistas. 6 bilhões foram confirmados de cara como dinheiro retirado dos contra-cheques de forma irregular. E agora a Previdência está tentando organizar a devolução desse dinheiro. Sobre a discussão na Câmara dos Deputados, Merlong Solano se posicionou dessa maneira. Vamos ver. Bom, a CPI sempre é um fato de natureza política. Às vezes ela investiga com seriedade, outras vezes ela se torna num palco em que o interesse não é investigar nem punir, o interesse é dar espetáculo. Eu fico, digamos assim, animado por ver que no governo Lula os órgãos de controle e de fiscalização estão cumprindo o seu papel. A Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Já foram feitas 10 operações pela Polícia Federal para desmontar esse esquema. É um esquema corrupto que atua desde 2019. A gente sabe que existem outros esquemas espalhados pelo Brasil porque se tornou um hábito de bandido explorar os aposentados através de diversos mecanismos. Então o governo Lula está desmontando este mecanismo que deve ter roubado cerca de 6 bilhões dos aposentados. Já começa a devolução hoje daquela parte que foi retida, em seguida o resto será devolvido e principalmente a expectativa é de punição exemplar dos bandidos que roubaram os aposentados. Então, desse modo, até o momento, a minha decisão pessoal é de não assinar pela criação da CPI. Se eu perceber que a investigação não está indo a contento, a ponto de punir exemplarmente, aí eu poderei mudar de atitude e assinar com a CPI. Erivaldo, posição política, como disse o próprio deputado Merlong Solano, e aí a gente vê, né? O Partido dos Trabalhadores acredita que boa parte das irregularidades começaram na gestão de Jair Bolsonaro. Agora, a possibilidade de uma investigação não é bem recebida. Há uma questão que envolve a Previdência e que vai, claro, além das investigações da Polícia Federal. E quando se fala em CPI, sem dúvida nenhuma, o componente político é o primeiro 100%. a compor, né? É verdade, Joelson, porque de onde saiu a Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso, lá existem as lideranças políticas dos mais diferentes partidos e lados, oposição e situação. Então, ele vai ser uma arena da disputa política nacional. Você lembra como foi a CPI da Covid no governo Bolsonaro? Da mesma forma. É uma CPI também dessa forma. Lá o governo trabalhou contra a Covid, natural. E agora o governo trabalha contra a CPI do INSS. Porque ela sendo instalada, Lívia, você imaginou uma CPI na véspera do ano eleitoral? A confusão é grande, você vai ficar nas cordas só se defendendo, porque os ataques da oposição serão certeiros no rumo do Palácio do Planalto, no rumo do governista. Então, qualquer indicação de liderança de bancada, de partido governista, vai ser no sentido contrário à instalação da CPI. Exatamente. E qual é a ideia? A base governista, ela está tentando fazer essa contenção de danos o máximo possível, principalmente em relação à imagem pública do governo federal, associando, inclusive, à antiga gestão, porque, de fato, começou em 2019, teve continuidade até o ano passado, então, são responsabilidades que têm que ser divididas, mas existe também uma percepção de que precisa tomar as rédeas da situação, porque até o momento, partidos e parlamentares da CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista do Inquérito, alguma coisa assim, a sigla ela está misturada. CPMI. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, acho que está certo. De inquérito, Enfim. E aí, existem partidos que estão se posicionando a favor, que querem, inclusive, a relatoria, como é o caso do PSB, o nome da deputada federal Tabata Amaral é bastante cotado. Existem também outros parlamentares do PL, do MDB, do PP, do próprio Progressistas. Então, o Partido dos Trabalhadores precisa participar dessa discussão para que não seja completamente anulado dessa discussão. É verdade. O que eu sei é que a CPI, independente de chegar ou não a conclusões, ela é um momento em que os deputados federais, os senadores que participam eventualmente, falam e falam bastante, tem espaço para falar e batem como ninguém quando não estão na condição de vidraças, né, Lu? É verdade. Pedras fantásticas. E a defesa se defender disso é sempre muito difícil, do que você convença. Porque tem uma coisa, todo mundo acompanha a CPI
mas ninguém lê relatório final de CPI, né? Não. CPI Então acompanha todo o debate. espetáculo, mas não acompanha o resultado final. CPI das bets. Chama o Carlos Lupe para depor. Você vai ver aquele depoimento midiático de grande repercussão nacional. Um ex-ministro do governo Lula depondo na CPI do escândalo do INSS. É confusão até o relatório final sair, que ele não vai ter papel nenhum, nada, mas cumprirá o seu papel político a CPI. Papel político e imaginético, né, quase, porque, por exemplo, a CPI das bets, que está acontecendo no Senado Federal, ela acontece há pelo menos 8 meses, já sabatinou, entrevistou diversos influenciadores, empresários do meio, e tudo que se fala é da Virgínia estar usando ou não um moletom dentro do Senado Federal, tirando foto, fazendo vídeo, então ninguém está acompanhando de fato, então é bem complicado ter algum resultado sem ser político ou até de like. De like, mais curtidas. Ainda tem esse outro componente.